Deseja aumentar seu conhecimento ou viajar sem sair do sofá? Então, você vai encontrar o que procura na Cia dos Livros. Nossas lojas disponibilizam livros de todas as áreas do conhecimento, como direito, medicina, administração, ciências biológicas, ciências exatas, ciências humanas e sociais, além de dicionários, livros de literatura nacional e estrangeira. Vá a uma das nossas lojas ou acesse o nosso site ciadoslivros.com.br e compre seu livro a preços que cabem no seu bolso, parcelados em até 6 vezes sem juros. Shoppings Butantã, Boa Vista e mais 12 endereços. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Olá Beto, tudo bem? Tudo bom, Tata? Tudo bom, pessoal? Sejam todos bem-vindos para mais um programa Nós Universo, com a apresentação e produção do cientista Luiz Roberto Dalpogetto e da pesquisadora Renata Gracioso. Nós Universo está aqui com você de segunda a sexta, sempre neste mesmo horário, e é reprisado a 1h. A Editora dos Frades, pessoal, e a Companhia dos Livros disponibilizou uma quantidade de exemplares do livro A Gênese da Alma Humana e seu Desenvolvimento na Terra, que é o nosso primeiro título, né, Beto? A nossa primeira obra, para o programa Nós e Universo. E temos uma novidade, não é isso, Beto? É verdade, Tata. Pessoal, olha, a gente tem dito em todos os programas que, na medida em que vocês têm vontade de participar, né, escrevendo, até a Tata sempre falou de pautas, dúvidas e perguntas, né, sugestões. A gente enviaria para vocês, né, como agradecimento, um exemplar livro, da obra, claro, na casa de vocês, né? Acontece que por conta dos 2 últimos programas, né, o de segunda e de terça-feira ontem, nós recebemos algumas, não dúvidas, mas consultas. Sim, né? Sim. Algumas pessoas passaram a contar seus problemas, né, em comunicações endereçadas para a gente e pedindo orientação. Certo. Então, a partir desse momento, a gente abre para todo mundo, tá certo, Exatamente, Tata? Abre para todo mundo essa possibilidade também. Então, basta que vocês nos escrevam de alguma forma, seja por carta, e-mail, WhatsApp, Facebook, né? WhatsApp, como vocês acharem melhor. A gente, obviamente, vai continuar presenteando enquanto tivermos exemplares da Gênese aqui com a gente. E a gente vai, na medida do possível, no caso de uma consulta escrita, a gente vai responder também para você, tentando te auxiliar aí, né? Podendo Isso tentar. mesmo. A ideia é te dar uma força, te dar uma orientação em meio ao problema que você está enfrentando, encarando por aí, tá bom? Aqui, obviamente, ninguém é dono da verdade, mas a gente tem muito boa vontade, né, Tata, em ajudar e auxiliar os nossos ouvintes. A gente sabe que os assuntos que a gente vem abordando no programa são complexos, por vezes polêmicos, mas que fazem parte da vida de todos, né? Isso sistematicamente acontece na vida de quase todo mundo. Então, na medida em que vocês sentem necessidade de conhecer um pouco mais, ou até de pedir uma orientação em determinada situação, puxa, se sintam à vontade, sintam-se à vontade para nos perguntar, para nos enviar as suas consultas, que Exatamente. A gente vai, assim, na medida do possível, vai respondendo, e a gente espera poder ajudar vocês um pouco mais aí também, tá certo, Tata? É verdade. Você quer que eu passe o e-mail, os Isso, contatos? ótimo, é uma ótima ideia, por favor. Tá, então através do e-mail, o Nós e Universo, sem acento, @outlook.com, pelo Facebook, Nós e Universo, tem também pelo Instagram também, né? Aqueles que têm o Instagram e querem nos seguir também, vocês colocam Nós e Universo. Também podem curtir a nossa página no Facebook, Nós e Universo, não é isso? Ou então aqueles também que querem mandar o WhatsApp, 11 99424 2742. Por correspondência, vocês podem enviar para o endereço Avenida do Anastácio, 1240, Conjunto 21, São Paulo, capital. O CEP 05119-000, tá certo? Olha, Tata, importante. Deixa eu só fazer uma outra ressalvinha aqui. Lembrei agora que muita gente tem o Facebook, né? Tem conta no Facebook. Sim, tem. Então, olha, pessoal, é fácil também. É só você nos enviar uma solicitação de amizade, né, para nós, né, no Nós Universo. E a gente vai adicionar e a gente conversa, se for o caso, também, a gente vai conversando, como é que o pessoal fala? Inbox. Inbox, né? Perfeito. Então a gente vai conversando em inbox. É verdade. Tá? E no programa passado, Beto, o que nós falamos? Pois Foi ontem, programa né? passado, ontem, terça-feira, nós falamos sobre vários assuntos, mas quase todos eles conectados à questão da família, né?
Então a gente falou sobre a educação, né, dos filhos, questões relacionadas também à herança biológica, quando se trata, por exemplo, dos pais ficarem um pouco mais atentos, se de repente configurada aquela situação que nós comentamos ontem, de ausência dos pais, que os filhos, eventualmente, em função da sociedade na qual a gente vive hoje, em função de alguma herança genética ligada a algum tipo de vício, de algum parente afastado, né, que de repente foi alcoólatra, alguma coisa assim, você deve ficar atento justamente porque haveria, né, a possibilidade, do teu filho, em função dessas carências, enveredar pro lado do vício, né, de algum tipo de vício. E claro, não foi só isso que a gente falou, a gente explicou da importância que é os pais, né, estarem ao lado dos seus filhos. Claro, a gente também debateu, né, Tata, a questão do seguinte: puxa vida, será que pai e mãe realmente precisam trabalhar ou estarem fora de casa em detrimento daquilo que eles acham que materialmente eles necessitam? Ou é importante tentarem fazer de uma outra forma para estarem mais presentes ou por mais tempo com os seus filhos? E a gente fez um destaque muito especial sobre esse comentário, alegando o seguinte, que a falta de contato, a falta de interação com o seu filho, e a gente não estava falando, obviamente, de você trabalha a semana inteira, né? De segunda a sábado. Aí, sábado à noite você está cansado, no domingo de manhã você vai com teu filho no parquinho e volta para casa, vai dormir e pronto. Não é esse tipo de interação que a gente estava falando. A gente estava falando de uma coisa muito mais intensa, né? Em que o menino pensou, você já está ali do lado. Ele tem a folga dele, ele não está estudando, por exemplo, sei lá, ele está com você, está participando da tua vida, interagindo literalmente, porque é assim que você, sem perceber até, vai passando a tua tradição, né? O teu conhecimento, né? A informação dos seus ancestrais, que é muito importante para a formação daquele novo indivíduo. Fundamental, eu diria. É isso aí. A gente comentou, como eu estava dizendo, que a ausência dessa convivência, né, continuada, implica muitas vezes na percepção do filho, né, de um vazio muito grande, e esse vazio levaria a uma amargura, a uma tristeza, e essa desembocaria em problemas outros futuros, né? Então a gente mencionou como sendo o caso mais grave, mais agudo, o filho enveredar para o lado das drogas, por exemplo. É, né? Verdade. Então essa é uma síntese do que nós falamos no programa. Vazio, né? Que às vezes eles ficam, né? E vão procurar em baladas, né? Em vícios, eles começam a preencher com outras coisas, né? É verdade. E enquanto na verdade bastava a atenção dos pais, né? Não falo só do pai, eu falo também da mãe, ou os dois, quando realmente isso é possível. Bom, então chamamos isso no programa passado de educação ideal, né? Isso. E hoje, justamente por conta das consultas que nos chegaram, a gente vai dar uma interrompida nesse assunto para poder atender em particular as pessoas, né? Tá assim, em função das suas comunicações, como a gente falou aqui agora há pouquinho. E vamos retomar um outro assunto que tem uma ligação com isso também, e é importante para vocês começarem a conhecer o contexto no qual a mecânica familiar se dá, que a gente chama aqui círculo, né? Do primeiro círculo, né? Quem compõe o nosso primeiro círculo? O nosso primeiro círculo, como o nome já praticamente sugere, seriam as pessoas da nossa mais importante relação, daqueles que são realmente mais próximos. E a gente vai contar aqui, inclusive levantando informações, prestando informações de cunho científico, como nós descobrimos isso, como essa já não é mais teoria, essa já é um fato constatado, como isso é apoiado pela ciência, tá certo? E a gente espera que vocês gostem do programa de hoje. É verdade. Certo? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos começar. Então, hoje é dia de a gente falar sobre família, ou continuar falando sobre família. A família, no nosso entendimento, e principalmente os familiares do primeiro círculo, são, para quem perdeu os programas anteriores, pai, mãe, filho e filha, tá certo? Esses elementos, essas figuras, fazem parte do que chamamos do primeiro círculo. E por que nós elegemos, né, essas 4 figuras como sendo pessoas de uma mesma relação, de uma relação tão próxima? Não é só porque, por exemplo, o filho nasceu da mãe, porque casou com o pai, ou porque... Enfim, não, tem uma coisa muito mais profunda. E agora vem a novidade, né?
durante a nossa pesquisa, essa pesquisa, esse nosso trabalho vem acontecendo por anos. Nós até interrompemos por questões familiares, por questões profissionais durante algum tempo, mas nós trabalhamos com isso há muito tempo. E na minha primeira fase, por exemplo, eu trabalhava muito com hipnoterapia, né? Eu, na realidade, fui discípulo do Fábio Puentes e acabei trabalhando muito com essas sessões de hipnoterapia. E essas sessões acabaram nos ensinando muitas coisas. Nós fizemos registros, né, em áudio e vídeo dessas regressões e de sessões dessas de hipnoterapia, e onde nós conseguimos constatar, ao longo de repetições que acabaram ocorrendo, a gente acabou constatando que o indivíduo, né, a consciência de um indivíduo, depois de desligada do corpo, ela fica, vamos colocar assim, estacionada numa determinada zona dimensional, que a gente só veio entender o que era uma zona dimensional depois, e ele fica realmente aguardando o momento de retornar à vida, biologicamente falando. Então, lembra que a gente separou consciência do corpo físico, etc e tal? Essa consciência somos nós verdadeiramente, né? Nós já conversamos isso em outros programas. E é interessante que essa nossa consciência viva, ela vem com uma espécie, pessoal, de programação de fábrica. Sabe quando você liga um aparelho e ele já começa a acender uma luzinha, faz outra, te avisa, faz um bip? Isso é uma programação de fábrica. E a gente usa mais ou menos o mesmo termo para explicar o que acontece conosco quando nós estamos desligados do corpo. E a gente começa a atender, ou seja, a gente começa a reagir, uma vez fora do corpo biológico, eu destaco mais uma vez, a gente começa a reagir em função de uma programação pré-existencial. Essa programação pré-existencial, que eu brinquei como sendo uma programação vinda da fábrica, essa fábrica chamada Criador, nos coloca sempre, quando estamos nessa faixa dimensional, na posição de nos conectarmos a uma espécie de rede universal de mentes, tá certo? Eu me conecto a outras consciências, sendo que essas consciências, inclusive consciências encarnadas ainda, me fornecem informações que me auxiliam a programar o meu retorno à vida biológica aqui na Terra. Tá complicado? Eu vou reexplicar para vocês logo depois do nosso intervalinho, então. Tá bom? Certo, então vamos para o intervalo, vamos pro intervalo, até a data estava meio aqui compenetrada. Não, é verdade, então vamos para o intervalo rapidinho e daqui a pouco voltamos com o programa Nós e Universo. Até já, pessoal. Você tem algo em mente e gostaria de colocar no papel? Ou ainda, já tem algo escrito e gostaria de publicá-lo? Pois bem, a Editora dos Frades faz a elaboração do projeto gráfico completo, capa exclusiva para cada obra, ilustrações internas, registro na Biblioteca Nacional, registro no ISBN, enfim, a Editora dos Frades deixa sua obra pronta, impressa e ainda faz a distribuição. Entre em contato através do site editoradosfrades.com.br, pelo Facebook /Editora dos Frades ou pelo telefone 11 3562 1685 e peça um orçamento. Editora dos Frades, produção literária inteligente. Voltamos com o programa Nós e Universo e lembrando nossos ouvintes, para aqueles que perderam os programas anteriores, pessoal, que vocês podem acessar através do YouTube, colocando assim, programa Nós e Universo, exibido, aí vocês colocam a data, tá? O dia, o mês e o ano. É isso, Beto? E tendo qualquer dificuldade também em localizar o programa, é só também nos escrever, né? Sim, com certeza. Nos escreve aí pro... Qual é o e-mail mesmo? Nossa, que eu sempre faço confusão. noseuniverso@outlook.com. Muito bom. Então tá, retomando a nossa conversa do primeiro bloco, a gente falava sobre, então, a descoberta através das sessões de hipnoterapia no meu passado mais remoto, né? Mais distante um pouco. A gente ter percebido, depois, obviamente, comprovado e confrontando com o trabalho do Frei Albino, nós percebemos que, de fato, em um certo momento, o indivíduo, uma vez desencarnado, ficaria, né, numa zona dimensional conectado a outras consciências. Consciências essas, Tata, que estariam desencarnadas e também encarnadas. A conexão, o tipo de conexão ao que eu me refiro aqui, na verdade, é pura e simplesmente
por parte daquele que está desencarnado na zona dimensional, é uma conexão que permite a ele saber qual é a condição, no caso do encarnado, ou seja, se ele está já no final da trajetória biológica, da vida biológica, se ele está no final da vida biológica dele, ou se ele já está em alguma outra zona dimensional também em processo de espera. Tanto é verdade, pessoal, que a gente apelidou essa zona dimensional de zona de suspensão, né? Que seria exatamente o local, né, onde essas consciências aguardam para reencarnarem, né, para voltarem a um corpo biológico para continuar sua progressão aqui na Terra. Então, a ideia que nós acabamos detectando nessas sessões de hipnose, ao longo dos anos em que nós trabalhávamos mais intensamente com isso, nos deu a certeza de que é possível que durante esse período se façam escolhas. Então, tentem imaginar a seguinte situação. Eu sou uma consciência, eu estou desencarnado, estou na zona de suspensão, e eu estou conectado a várias outras consciências. Só que essas consciências, inclusive, seriam consciências as quais eu conheço. Ou conheci em algum momento, em alguma existência passada. Quando eu estava no corpo biológico. Exato. Né? Então, eu me mantenho conectado a essas consciências justamente por quê? Porque se a nossa passagem aqui na Terra ela tem a ver com o desenvolvimento das nossas consciências, eu devo sempre buscar como referência ou como instrumento para o meu crescimento aquelas pessoas, aquelas consciências com as quais eu tive algum tipo de problema no passado. Por quê? Porque essas consciências com as quais eu tive problemas no passado, na minha próxima vida, na minha próxima existência biológica, eu tendo elas do meu lado, eu vou ter um elemento motivador que gratuitamente, ao eu conviver com essas pessoas, eu vou ser estimulado a amá-las ou a odiá-las. Percebam bem a dualidade disso que eu estou falando, porque é uma questão muito prática e muito simples até. Então, traduzindo em miúdos agora, colocando em miúdos. Eu estou na zona de suspensão. Eu estou escolhendo com quem eu quero conviver na minha próxima existência biológica. Escolho fulano A, fulana B, fulano C. E, feita essa escolha, eu já me encontro disponível para retornar. Essas consciências já estão, inclusive, habitando o plano terrestre. Aí eu percebo que essas duas consciências se relacionaram. E isso me permite chegar como, por exemplo, um filho deles. Então, acontece a concepção e imediatamente, como eu contei num outro programa, a nossa consciência envolve a concepção propriamente dita, né? O envolvimento do óvulo com o espermatozoide, e ali começa então uma nova vida já plenamente consciente, que seria então a nossa chegada no ato, no segundo posterior, vamos dizer assim, a concepção propriamente dita. Feito isso, eu sou gestado, né? Eu vou crescendo dentro da minha mãe, e no momento em que eu nasço, a partir daquele instante, começa uma relação entre 3 pessoas pelo menos, tá certo? Vamos falar do molde tradicional, não vamos entrar em peculiaridades da era moderna, que agora que você tem configurações familiares diferentes, não vamos entrar nisso ainda. Então, na medida em que eu nasço, eu encontro de cara uma mãe e um pai. E esses eu escolhi. Eu escolhi por quê? Porque foram pessoas que, num passado meu, foram pessoas que me trouxeram algum tipo de dissabor, de desalento, e que eu precisava da presença delas nessa nova vida que eu tenho agora, para que eu possa realmente estruturar o meu desenvolvimento de consciência através do exercício do amor, da paciência, da tolerância, tá certo? Da compreensão, a despeito de tudo aquilo que eu sinto de desagrado dentro do meu coração na medida em que me relaciono com eles. Eu posso estar falando grego para alguns, mas eu tenho certeza que eu estou falando bem claro para outros. Filhos que de repente não se acertam com os pais tem a ver com isso. Então, sabendo-se que pai e mãe, por exemplo, estou dando só um exemplo, pai e mãe, provavelmente para um determinado filho,
foram pessoas que não se alinharam legal com ele em outra existência e agora são pais dele, acabam trazendo em algum momento lembranças àquele filho de que algo de ruim houve entre eles. Então, ele de repente tem uma antipatia, ele respeita porque é pai e mãe, mas ele tem uma antipatia, né? Ele tem uma dificuldade de dizer que ama. Já repararam nisso? Não são todos os filhos, nem são todos os pais que conseguem olhar nos olhos dos seus filhos e dizer assim, eu te amo. E por que isso? Por que isso acontece? É porque lá no fundo, como o pessoal fala, no fundo da alma, né? Sim, No caso, no fundo da sua consciência, você sabe quem eles são ou quem eles foram para você. E tá dada a oportunidade para você, a partir daí, de tentar um novo recomeço. De você tentar passar limpo aquela história do passado, não por causa de detalhes, se ele te feriu, se ele te... Não é isso. Mas é de superar aquela emoção ruim. De você superar aquele sentimento ruim que você tem por aquela pessoa. Que veio para ser seu pai, ou veio para ser sua mãe, ou veio para ser seu filho, justamente na oportunidade que o primeiro círculo te dá, de serem pessoas extremamente próximas a você, com as quais você é obrigado a conviver, e por conta disso, você é forçado a se desenvolver. Então, vou colocar bem entre aspas, essa dificuldade que algumas pessoas têm de olhar, de filhos olharem para os pais, de pais olharem para os filhos e dizer assim, olha, eu te amo, eu te amo, eu te amo, é provavelmente em função disso. Das memórias ancestrais, que não são memórias de detalhes, de paisagem, nada, são memórias emocionais, que ficam registradas na consciência viva. E quando você olha nos olhos de uma pessoa e não consegue gostar dela, não consegue dizer que gosta, ainda que você se esforce para isso, o registro mais provável, né, a explicação mais provável é justamente essa. Foram pessoas com as quais você não teve um relacionamento bom, ou então foi de sofrimento em vidas passadas, e naquele momento eles são muito próximos a você. São os teus pais ou você. É verdade. Até os próprios irmãos também, né, Beto? Sim, claro. A regra vale para todos. Acontece muito isso. Mas dentro do primeiro círculo. Sim, tá certo? É tá tendo pai, mãe, irmãos, irmãs, filhos, enfim. Esse primeiro círculo tem essa peculiaridade. Portanto, gente, eu não sei, eu acho que alguns que me ouvem nesse momento já não tem mais o pai, a mãe, né? Mas tem filhos, né? Provavelmente tem netos. Não esquente a cabeça com os netos, tá? Os netos não fazem parte dessa primeira rodada, né? Mas os seus filhos, sim. Mas eu já tenho idade, eu já tenho, sei lá, 60 anos e os meus filhos já estão todos criados. Eu acho que não tem mais essa coisa da gente tentar se acertar. Hoje a gente leva tudo já numa boa. É você que pensa. A gente entende que essa missão, né? E essa relação do primeiro círculo, ela só se conclui quando de fato, os seres, os indivíduos conseguem se olhar e conseguem não só a tolerância já cai por terra nessa hora, mas conseguem se olhar e se efetivamente amar. Olham um pro outro, aí já com um olhar de admiração. Eu conheço casos assim que se eu parar para contar aqui, meu Deus do céu, de filhos que brigavam com os pais assim, mas direto, com o pai principalmente. Aí passou uma vida inteira brigando, mas chegou um determinado momento da vida, esse filho olhou pro pai e olhou não só como olhava antes, olhou com admiração, com amor no coração, com emoção. Então aquela coisa ruim do passado já tinha sido diluída, né, Tata? Já tinha sido desfeita. E então você tem ali uma relação perfeitamente realinhada e consertada. Entendam vocês, eu acho que essa é a mensagem do programa de hoje, que o círculo familiar, o primeiro círculo familiar, ele é um mecanismo de ajuda, ele é um mecanismo de desenvolvimento para todos nós. Então todos temos pai, mãe, irmãos e o contrário também, justamente para que a gente possa ter perto de nós pessoas que nos estimulem a sermos melhores, tá certo? Porque imaginem, se eu reencarno com pessoas que eu olho para o olho, nossa, eu adoro essa pessoa, realmente. Se eu reencarnasse com pessoas da minha melhor relação em vidas passadas,
eu não teria o estímulo necessário para aprendizado, né? Para começar tolerando, começar a entender, para depois conseguir amar efetivamente. Então entendam que é um mecanismo de evolução, tá certo? As pessoas que nos são mais próximas do primeiro círculo, portanto, são a nossa melhor chance de nos desenvolvermos em termos de consciência, para conseguirmos todos aqueles níveis que a gente já conversou em programas passados, sobre esse amor incondicional, essa tolerância incondicional com as pessoas, a compreensão do mundo como ele realmente é hoje. Você, encontrando isso, você vai se tornar uma pessoa mais feliz, porque você não vai ficar dando murro em ponta de faca, como dizia meu pai, o tempo todo, né? Você já sabe que a coisa é assim, você respeita o limite daquela pessoa e você não força mais do que aquilo, e assim por diante. Portanto, minha gente, fechando um pouquinho a nossa conversa de hoje, pensem muito bem na próxima vez que vocês forem ter algum tipo de discussão com o seu familiar, né? o seu pai, sua mãe ou seus filhos, porque eles fazem parte de um mecanismo altamente importante para o desenvolvimento de cada um de nós. E eu reforço mais uma vez, eu acho que a Tata vai falar alguma coisa, mas eu reforço mais uma vez que isso não é espiritismo, isso é ciência. Essa revelação do estado, da dimensão de suspensão, do aguardo para a reencarnação, isso foi gravado, foi minuciosamente estudado por muitos, inclusive por mim também, durante sessões de hipnose. Hipnose é uma ciência, busquem saber melhor sobre esse tipo de ferramenta, utilizada largamente hoje em hospitais, em uma série de lugares, é clínica comprovadamente, né? Enfim, e essas revelações são importantes para que a gente realmente pudesse entender um pouco mais o que nós somos e como funcionamos, tá certo, Tata? Esse processo evolutivo que você acabou de citar, não se dá somente para aqueles que têm os laços consanguíneos, né? E sim também para o processo de adoção também, não é isso? Aqueles que não têm filhos, né? Sim. E acabam adotando, estabelece uma relação também, né? De uma certa forma premeditada durante o momento em que você fica, em que você estava na suspensão. Então ali você meio que premedita a possibilidade de entrar para uma família por outras vias, né? Por fazer parte daquele grupo familiar do primeiro círculo por outras vias. Tudo é possível. Agora, eu sei que tem gente que fala assim, mas isso é espiritismo, né? Esse negócio de escolher. Eu digo para vocês, não é. O espiritismo também, não pensem vocês, lá atrás, lá nas suas origens, também se inspirou em revelações, né? Só que de repente foi revelado de outro jeito. Aqui eu digo para você que a gente, por exemplo, fez esse processo hipnótico com mais de 150 pessoas, e das 150, 149, em algum momento revelaram esse tipo de coisa. Então você fala, poxa, eles não combinaram, né? Então, o processo metodológico científico aplicado 100%, você fez um registro disso tudo e encontrou essa verdade comum a todos, né? Que havia esse momento, durante um momento enquanto você não estava reencarnado, que você estava parado numa dimensão paralela à nossa e conectado a outras consciências, buscando exatamente saber onde elas estavam, para ver como seria melhor se envolver. No momento que houvesse a concepção, essa consciência que aguardava já se envolvia no embrião, né? E surgia então ali uma nova vida e uma nova relação entre pessoas. Tá certo, Tata? Tá certo. Já acabamos? Acabamos, nossa, correu o tempo hoje. Nossa. Então, até amanhã, Beto. Até amanhã, Tata. Voltaremos amanhã com mais um programa Nós e o Universo. Participem, né, enviando suas sugestões de pauta ou perguntas, dúvidas, né, ou casos também, se vocês querem, né, citar o caso de vocês, pedir alguma orientação, se nós pudermos ajudar. Então, vocês podem enviar através do nosso e-mail, nosdeuniverso@outlook.com. Siga-nos também pelo Instagram, né, e curta a nossa página Nós Universo no Facebook e pelo Instagram. E também pelo WhatsApp no 11 99424 2742. Também vocês podem enviar pelo endereço, né, Beto? Avenida do Anastácio, 1240, Conjunto 21, São Paulo, capital. O CEP 05119-000, tá certo? É isso aí, então. Então, até amanhã, Beto, com mais um programa Nós Universo. Tá certo, então. Um abraço para todos vocês. Abraço, pessoal. Beijo, até amanhã. Obrigada, até mais.